gente, eu sou a Sara e você está no canal Professor Concurseiro. Esse vídeo é a primeira aula da série Tendências Pedagógicas. Então, se você não sabe nada sobre esse assunto ou quer se aprofundar um pouco mais, já baixa o material dessa aula aqui embaixo na descrição, deixa seu gostei, se inscreve aqui no canal, porque semanalmente eu posto vídeos com dicas para concurso e aulas gratuitas de conhecimentos pedagógicos. Então, bora para a aula! Antes de falarmos quais seriam essas tendências pedagógicas, é importante que você compreenda o que o termo tendência significa. Define-se como tendência a inclinação, propensão, força que determina o movimento de um corpo de exposição. Então, quando a gente desloca esse termo tendência para tendências pedagógicas, nós compreendemos que se refere ao mesmo tipo de pensamento que determinados grupos possuíram em determinadas épocas. Como na ilustração aqui, tem um grupo de pessoas que tem como mesma concepção de educação a pedagogia tradicional, ou um grupo também que tem o mesmo tipo de concepção de educação, a pedagogia libertadora. E eu trouxe como exemplo aqui, por exemplo, se formos deslocar para a nossa sociedade, o ano passado, 2019, estava na tendência da moda usar saia midi. Eu mesmo tenho várias. Tenho certeza que a mulherada aí que está me assistindo também tem alguma saia midi no guarda-roupa. Ressaltando que as tendências pedagógicas que eu vou trazer aqui nesse vídeo e que caem em concurso são as tendências brasileiras, que mais uma vez se referem a determinado tipo de pensamento, de concepção de educação que determinados grupos tiveram em épocas diferentes. Mas também não quer dizer que, por exemplo, hoje não haja pessoas que tenham como concepção de educação uma concepção tradicional. Por certo, a classificação que você conhece das tendências pedagógicas é a de José Carlos Libânio, porque ela é a classificação mais conhecida, mais aceita e que mais cai em concursos. E se não cai em todos, cai na grande maioria. Saviani também vai classificar essas concepções pedagógicas e ele vai chamar de teorias pedagógicas. Há alguns professores, alguns profissionais dessa área de concurso que vai correlacionar o termo teorias pedagógicas de Saviani como também tendências pedagógicas. Eu não vou falar dessa forma porque nas obras de Saviani, em nenhum momento ele chama as suas teorias pedagógicas como tendências, mas quando a gente compreende o conceito de tendências, como a gente fez aqui no início do vídeo, nós entendemos que também pode ser chamado como tendências, só que nas questões de concurso que eu tenho visto, em nenhum momento eles se referem como tendências, mas sim como teorias pedagógicas segundo Saviani. Lembrando também que tanto Libânio quanto Saviani, quando eles vão classificar essas concepções de educação no campo educacional, eles se referem aos mesmos tipos de movimento. Então, assim, eles não divergem entre si. A diferença é que cada um vai colocar um nome em sua classificação. Por exemplo, enquanto Libânio vai chamar de pedagogia renovada progressivista e pedagogia não diretiva, o Saviani vai classificar as duas em uma só. Vai ser a escola nova, a teoria não crítica da escola nova. Mas calma aí que a gente vai entrar mais nisso agora em seguida. José Carlos Libânio vai classificar as tendências pedagógicas em liberal e progressista. E é importante você entender que quando Libânio denomina liberal, não é sentido de liberdade, nada de coisa boa, mas no sentido de liberalismo. Liberalismo econômico, liberalismo social, voltado para as demandas da sociedade. E que sociedade que nós temos aqui no Brasil? A sociedade capitalista, em torno do capital. Então, as tendências pedagógicas liberais, elas vão preparar o indivíduo para a sociedade, a adaptação do indivíduo para a sociedade. Em contrapartida, as tendências progressistas, como o nome já diz, traz essa ideia de progresso, né? De preparar não o indivíduo para a sociedade, mas para transformar a sociedade. Ela vem criticar a esse tipo de educação das tendências liberais, esse tipo de sociedade. E vem para questionar a realidade do indivíduo, fazer o indivíduo não receber o conhecimento, mas questionar esse conhecimento. E Libânio vai classificar as tendências liberais em tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. As tendências progressistas ele vai classificar em libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Quando Libânio faz essa classificação, ele deixa muito claro que ela não é pura. Não quer dizer que a tendência tradicional vai vir
pensando todas as características de uma pessoa. Até porque, como a gente pode pensar nisso, temos nossas especificidades, nossa forma de se comportar em determinados contextos. Nós não somos 100% uma coisa, mas ele traz essa classificação como um instrumento, um aporte teórico para o professor pensar, refletir a sua própria prática escolar. Já Demerval Saviani, quando ele faz essa classificação dessas concepções de educação, ele vai separar em não críticas, críticas reprodutivistas e críticas. Como eu disse, as classificações de Saviani e de Libânio, elas não divergem entre si. Então, nós aqui já entendemos que as teorias não críticas se referem aos mesmos movimentos trazidos na classificação de Libânio para as tendências liberais. E as tendências críticas se referem também aos mesmos movimentos das tendências progressistas. Quando Saviani faz essa classificação das teorias pedagógicas, ele vai fazer com base no questionamento a questão da marginalidade. Como que fica a marginalidade em relação ao fenômeno da escolarização? Essa marginalidade se refere às pessoas que estão em condição inferior nesse processo de escolarização. Porque se entendemos que a escola é um espaço democrático, aberto a todo tipo de pessoa, todo tipo de classes, nós compreendemos que desde uma sala de aula não vai ter o mesmo tipo de pessoa, com o mesmo tipo de condição social, o mesmo tipo de pensamento, não. É uma pluralidade. São pessoas com pensamentos diferentes, com condições socioeconômicas e políticas diferentes. Como que fica as pessoas que não conseguem acompanhar esse mesmo ritmo? Essas pessoas que não acompanham esse mesmo ritmo são as pessoas que ficam marginalizadas, que durante o processo de escolarização podem evadir da escola, podem não completar a escolarização básica. Então, Saviani vai classificar essas teorias pedagógicas em 3 grupos. As não críticas. Tem a tradicional, a escola nova, como eu já disse anteriormente, e a tecnicista também. As teorias críticas reprodutivistas vão trazer a violência simbólica, o aparelho ideológico do Estado e a dualista. E as teorias críticas vão trazer a libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica. Finalizada essa introdução sobre os autores, agora nós vamos falar sobre as tendências liberais e teorias não críticas. E nesse primeiro vídeo vamos falar sobre a tradicional. Vocês podem ver que aqui no fundo dessa imagem eu trouxe a imagem jesuíta. Por que eu trouxe essa imagem? Porque tanto Libânio quanto Saviani, eles vão concordar em dizer que a educação formal teve seu início aqui no Brasil com a vinda dos jesuítas. E Saviani, nesse livro aqui, A História das Ideias Pedagógicas, ele vai dizer que há um consenso entre os pesquisadores que a educação formal teve esse início com a vinda dos jesuítas em 1549, o que perdurou até 1759 com as reformas pombalinas e com a expulsão dos jesuítas. E com a expulsão dos jesuítas, abriu-se um espaço para novas ideias pedagógicas com base no laicismo, com visão iluminista. Agora vamos ver algumas características e conceitos chaves que eu separei para vocês que caem muito em concurso, e você compreendendo esses conceitos, você vai conseguir claramente diferenciar uma questão da outra na sua prova. A figura central é o professor, sendo que ele é o detentor do conhecimento e é por isso as aulas são expositivas. Quer dizer, o professor fica na frente, simplesmente expõe o conhecimento, transmite o conhecimento, o aluno é o receptor passivo e a aprendizagem ela é mecânica, sem considerar a especificidade de cada idade do aluno. Quer dizer que para eles, naquela época, eles acreditavam que tanto a criança quanto o adulto, eles aprendiam da mesma forma. Então não havia uma contextualização das atividades. Era o mesmo tipo de atividade para todos os alunos. Como vocês podem ver essa ilustração que vai aparecer aqui, né, desse tipo de atividade, como que é desleal com a capacidade de cada indivíduo, sendo que as pessoas são diferentes. Continuando, o conhecimento, o acervo cultural, ele é transmitido, como eu já disse anteriormente. A relação professor-aluno, ela é vertical. Vertical no sentido de que o professor, como ele é o detentor do conhecimento, ele possui posição hierárquica superior à do aluno. Quer dizer que o professor, ele sabe mais, o professor ele é o que sabe, enquanto o aluno não sabe nada. Por isso que é sempre essa situação de professor despejando o conhecimento na cabeça do aluno, como vocês podem ver também nessa ilustração que eu estou trazendo aqui também. Imagine que na sociedade há espaços vazios, como moldes de bolo, por exemplo, né? Que veio aqui na minha mente agora. Moldes vazios. E na escola, o professor, nessa concepção de educação, ele vai moldar a criança, né? Todo o período de escolarização, vai moldar ela para encaixar nesses moldes.
Continuando, os conteúdos são separados da experiência real dos alunos, que é o que eu já falei sobre a questão da contextualização dos conteúdos. Há uma ênfase na repetição e memorização dos conteúdos e a avaliação é feita por verificação, através de exercícios, provas escritas, provas orais e trabalhos de casa. Então, o aluno ele é praticamente obrigado a memorizar todos os conceitos de todos os conteúdos trazidos pelo professor, porque as questões da prova de avaliação deles vai cobrar isso. Aí eu te pergunto, isso ainda existe hoje? Ou isso acabou lá naquela época? Não, porque essas concepções de educação, elas não se encerram em determinado período. Elas continuam enquanto houver pessoas que têm esse tipo de concepção como ideal. Nesse livro aqui, Escola e Democracia, em que Demerval Saviani traz essas classificações, as teorias, ele também faz uma fala muito interessante que eu acho que vai contribuir muito para os seus estudos. Por isso que nós vamos ler aqui. Segundo Saviani, esse tipo de educação tradicional tem o papel de difundir a instrução, transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade e sistematizá-los logicamente. A escola organiza-se como uma agência centrada no professor, o qual transmite, segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos alunos. A estes cabe assimilar os conhecimentos que lhes são transmitidos. Quer dizer, o aluno que se vira. O professor, o único papel dele é ensinar. Ensinar como? Transmitindo o conhecimento. E o aluno tem só o papel de receber passivamente e, se ele não entender ou se entender, ele tem que se virar. Continuando. Como as iniciativas cabiam ao professor, o essencial era contar com um professor razoavelmente bem preparado. Assim, as escolas eram organizadas na forma de classes, cada um contando com um professor que expunha as lições, que os alunos seguiam atentamente e aplicava os exercícios que os alunos deveriam realizar disciplinadamente. Para quem gosta de seriados, naquele seriado lá da N com E, que eu não sei pronunciar direito, mas vou botar a imagem bem aqui, tem um trecho de um episódio que mostra um pouco dessa pedagogia tradicional na sala de aula. Agora a gente vai resolver algumas questões de concurso para ver como que a pedagogia tradicional aparece nos concursos. A primeira questão era da banca Gualimp do ano passado, 2019, para o cargo de professor. Vamos ler a questão. Enfatiza que o aluno deve ser educado para atingir sua plena realização através de seu próprio esforço, de modo que a diferença entre classes sociais não deve ser levada em consideração. Juntamente com a afirmação que a escola deve... Juntamente com a afirmação que a escola deve transmitir conhecimentos, predomina a assertiva de que não há diferenciação entre a capacidade de aprendizagem de crianças e adultos. A lacuna acima deve ser preenchida pela seguinte alternativa. Já dá o pause aí e responde essa questão que está muito fácil, né, gente? Já aprendeu agora. E aí, já respondeu? Então vamos ler as alternativas. A. Tendência liberal tradicional. B. Tendência liberal renovada e progressista. C. Tendência liberal não diretiva. Ou D. Tendência progressista tecnicista. Gente, essa questão é muito fácil. Se está falando sobre aprender pelo seu próprio esforço, independente de classe social, e compara a aprendizagem de adulto com criança, claramente está falando sobre a pedagogia tradicional que a gente já aprendeu aqui. Então, bora para a segunda questão. Travou aqui. Vai, computador, vai. Segunda questão, da banca Fundatec, também do ano passado, para o cargo de professor de ciências. A concepção pedagógica em que a aprendizagem é receptiva e mecânica, sem considerar as características próprias de cada idade, chama-se. Já dá pause aí e responde a questão. Pronto. Alternativa A, tendência liberal renovadora não diretiva. B, tendência liberal tecnicista. C, pedagogia liberal tradicional. D, tendência liberal renovadora progressista. Ou E, tendência progressista libertadora? Gente, já falamos sobre isso no vídeo. Também é a tendência liberal tradicional. Por quê? Desconsidera as características próprias da idade do aluno e a aprendizagem é receptiva e mecânica. Então, vocês estão vendo que esses conceitos eles caem realmente em concurso. E essa prova aqui foi recente, do ano passado. Vamos para a próxima questão.
Questão também do ano passado no Instituto Federal de São Paulo, para professores de matemática. Ao caracterizar a relação entre educação e sociedade para as teorias não críticas, Saviani afirma que concebe a educação com uma ampla margem de autonomia em face da sociedade, cabendo-lhe um papel decisivo na conformação da sociedade, evitando sua desagregação e, mais que isso, garantindo a construção de uma sociedade igualitária. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as pedagogias que Saviani define como as teorias não críticas. Então, quais são as pedagogias que Saviani define como não críticas? Já dá o pause aí e responde. Vamos lá. Alternativa A, pedagogia nova e teoria da escola como aparelho ideológico do Estado? Não, né, gente? Alternativa B, pedagogia tradicional, pedagogia tecnicista e teoria da escola dualista? Também não, a escola dualista faz parte das teorias críticas reprodutivistas. Alternativa C, pedagogia tradicional, pedagogia nova e pedagogia tecnicista. Vamos ver a próxima. D, pedagogia tecnicista e teoria da escola com aparelho ideológico de Estado. A teoria da escola com aparelho ideológico do Estado também faz parte das teorias críticas reprodutivistas. Então, a alternativa certa é a alternativa D, que vai trazer pedagogia tradicional, pedagogia nova e pedagogia tecnicista. Bora para a última questão. Essa já é um pouquinho mais antiga, de 2013, pela banca CEPERD. Não sei se é assim que fala, tá, gente? O cargo é para professores de disciplinas pedagógicas. Questão. Conforme Demerval Saviani esclarece em Escola e Democracia, que é aquele livrinho que eu já mostrei para vocês, constitui uma teoria não crítica da educação. Aí tem as alternativas, então você já pausa aí e responde. Vamos lá? Alternativa A, teoria da escola nova. Alternativa B, teoria da escola dualista. Alternativa C, teoria crítico-reprodutivista. D, teoria da escola como aparelho ideológico do Estado. E, teoria progressista libertária. Então, gente, a teoria não crítica, segundo Demerval Saviani, e que é trazida nessa questão, é a alternativa A, porque a teoria dualista é crítico-reprodutivista, a teoria crítico-reprodutivista já é o nome da classificação da teoria, então já é meio óbvio que não é essa. A letra D, teoria da escola como aparelho ideológico do Estado, ela é crítica-reprodutivista também, e a E, teoria progressista libertária. Gente, a gente está falando de Saviani. Saviani não vai trazer teoria progressista. E aí, quantas questões você acertou? Me conta aqui nos comentários. Se você errou, não tem problema. Volta, veja aquilo que você está com dúvida ainda, reveja o vídeo se necessário, mas eu espero que tenha acertado todas. Nos próximos vídeos eu vou dar continuidade à série das tendências pedagógicas, trazendo também a continuidade das tendências liberais e teorias não críticas, até a gente finalizar esse conteúdo. Se eu te ajudei, se esse conteúdo foi útil para você, já curte aqui embaixo, deixa seu gostei, se inscreve no canal, conheça meu blog, vou deixar aqui embaixo o blog, conheça meu Instagram aqui em cima, e veja esse vídeo que eu vou deixar aqui como indicação para você. E se você não quer perder nada, ativa as notificações aqui embaixo para quando eu lançar o vídeo novo, você receber a notificação e já vir direto assistir. Então, gente, até a próxima, muito obrigada e tchau!